Ei, gente, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer receber vocês aqui. Tá começando mais um Identidade das Ruas. Sejam todos muito bem-vindos. É bom demais falar de arte, de cultura, do jeito que a gente gosta, né? Mais um dia animado por aqui e hoje a gente tá recebendo assim um convidado muito especial. Mas antes de falar disso, é importante lembrar que o nosso programa é uma idealização da Fundação Cristiano Varela em parceria com a ONG Identidade das Ruas, e todo esse programa maravilhoso que a gente ama é patrocinado pela Lei de Incentivo à Cultura. E a ideia principal desse projeto é apresentar para vocês grandes potências do cenário artístico e cultural. Então, bora lá apresentar para vocês esse convidado de hoje. A gente está recebendo aqui o Johnny, que é grafiteiro, que é tatuador e faz diversas coisas aí pela arte, né, Johnny? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Salve, salve, beleza? Como vai, Larissa? Muito bom te receber aqui. Hoje tenho certeza, assim, que vai ser maravilhoso esse bate-papo, né? Do jeitinho que a gente está acostumado, do jeitinho que a gente gosta. Eu queria que você falasse já, então, desde o comecinho, tudo. Como começou sua história com a arte, né? Principalmente sua arte, com grafite, o que te levou para esse lado, como tudo começou? Desde criança eu já gostava de rabiscar, né? Eu rabiscava muito folha. Minha infância inteira, minha diversão era lápis, papel, tesoura, cola. Tava sempre recortando papel, fazia colagem também. Eu acredito que isso me ajudou muito, né, a desenvolver o meu lado artístico, né? Hoje, esses experimentos que eu fazia quando criança. Inclusive, eu via na época, quem tem mais idade aí, 35, 40, tinha os bonecos, Comando em Ação, que eram os bonecos, passava os comerciais mais top, é desses bonecos, né? Era um desenho? Não, eram bonequinhos, né? Bonequinhos de, tipo, as meninas tinham as Barbie, né? Aí tinha Ah, esses bonecos tipo sim. guerreiro, que tinha os helicópteros, tinha a lancha. E eu tinha muita vontade de ter esses bonecos, só que eram muito caros, né? E minha família não tinha. Então eu fazia de papel. Que legal. Eu fazia, cortava e fazia. Cada dia era um. Eu tinha milhares, né? Que fazia de papel. Então minha infância sempre foi criando coisas para me divertir, né? Então eu acredito que isso me ajudou muito na minha criatividade. Ou talvez eu já tinha um certo talento nessa área de criatividade. Eu acho que isso. Eu acredito muito nisso, porque minha mente, ela tá sempre pensando coisas desde infância. E eu senti a necessidade de guardar essas ideias, então eu sempre estava rabiscando, desenhando, criando jogo de tabuleiro, criando brinquedos, fazia carro de papel, recortando, modelando. Sim. E tudo que eu achava em livros também, de artes que tinha exercícios para criança fazer, eu experimentava. Então eu já tinha esse desenvolvimento, né? E também gostava muito de quadrinho, né? Lia muito quadrinho. Sempre gostei muito de ler, mas só quadrinho mesmo. E eu lia na época o DuckTales, que era o Tio Patinhas, os Sobrinhos, Pato Donald, as aventuras lá dos Caçadores de Aventuras, acho que era isso o nome, porque era um almanaque maior, né? Então dava para ler mais, né? Então eu comprava deles. E ali eu já gostava observava não só o desenho, eu nem nunca cheguei a copiar os desenhos, tipo assim, de Patinha, mas eu gostava de todo o universo ali, né? Do autor, no caso. Porque o autor, ele criou um mundo, né? De patos que falavam, que tinha um tipo de roupa que eles usavam, né? O tio Patinha já usava uma parada no pé, na pata, que era tipo assim, mais luxuosa, uma cartola, e que tinha todo um universo deles. Inclusive, a cidade era Patópolis, né? Tipo, que lembra Petrópolis, tipo. Então eu vi que teve toda essa preocupação de criar um conceito ali, né? Então isso já era algo que me encantava desde de infância. E eu comecei a criar personagens, como se fossem personagens para uma história de quadrinho, com personalidades como skatista, sempre era coisa que eu gostava, surfista, o snowboard. Na verdade, sempre foi, meu sonho era, talvez eu realize ainda, era praticar snowboard. Vai realizar, com certeza. Não é difícil, não. Então, eu criava esses personagens, né? De acordo um bike, né? Um BMX, né? Hoje é conhecido como BMX. Então, eu já criava isso, só que eu nunca fui muito de história. Eu não conseguia criar um roteiro,
da história de quadrinho, fazia os movimentos, fazia as cenas andando, fazia um cenário. Então, isso foi sempre o meu exercício de criança, antes mesmo de conhecer o grafite. Qual que era a relação, assim, da escola? A escola conseguiu identificar que você tinha um talento, que você tinha um gosto, talvez por isso, e incentivava? Talvez você, mas as crianças no geral, tinham esse incentivo? É legal essa pergunta. Essa é uma pergunta que ninguém nunca me fez. Eu nunca pensei. Na verdade, não, acho que não. Não tinha nada de desenho? Eu não tive nenhum incentivo de escola. Eu não tive nenhum incentivo de escola. O que eu tenho na escola é... Eu era o nerd, né? Quem olha pra mim hoje não acredita, mas eu era o nerd da sala. Eu usava óculos, né? E sempre sentava na fila da frente ali, para a professora. Quando fazia a prova, fazia a minha prova de mais 2 amigos, trocava. Pelo menos na área de matemática, eu gostava muito. Inclusive, eu uso muito matemática na minha arte. Como que funciona? Qual que é a relação? Como eu vou explicar? Desenho é forma geométrica. Forma geométrica é matemática. Tudo tem forma geométrica. Quando você começa a ver forma geométrica nas coisas, você consegue desenhar qualquer coisa. Se você for olhar uma pessoa, se você for olhar aqui para mim, o meu nariz é uma forma de um triângulo. Sim. Então você já tem isso na sua base para você começar um desenho, uma estrutura. O formato de desenhar é como se fosse uma escultura, ou você modelar. Você tem uma fórmula ali, uma forma para você mexer. Sim. Então, matemática está nisso também. Se for fazer um rosto, a distância de um olho para o outro olho é a mesma de um olho. Dá para entender assim? Às vezes falando rápido dá para ter complicado. uma noção. Mas existe matemática. Sim. Né? Na prática talvez funcione melhor, né? Assim, você consiga fazer, assim, eu consigo entender, eu acredito que as pessoas que estão escutando também consigam, mas assim, eu acho que fazendo, acho que na prática as coisas vão acontecendo, vai aprendendo. A gente falou da relação com a escola, eu queria entender a relação da sua família. A sua família tinha incentivo? Como é que é hoje? Também não tive incentivo da minha família. Isso eu acho até incrível, porque eu não tive nenhuma referência da minha família de artista. Sim. Nada? Nenhum caminho? Eu, desde os 12 anos, eu trabalhei com meu pai, né? Na área de automotiva, né? Meu pai tinha ferro velho. Então, desde os meus 12 aos 21 anos de idade, eu fiquei preso num ferro velho. Desmanchava carro com machado. Tenho 2 irmãos que hoje tá na área disso, né? Tem um irmão que corre de carro, até, e o outro também trabalha com mecânico, né? Já eu não gostava disso, não. Odiava desmontar o carro e machucar o dedo. Cair negócio no olho. Quem nasce pra arte, né? Quer viver de arte. E eu não tinha nenhuma referência assim, de tio, de parente que fizesse arte. Ao mais perto era um tio meu que tocava. Ele toca muito violão. Sim. E tem uma voz maravilhosa. É tipo Zé Ramalho, a voz dele. Tipo, se falar, ele canta as músicas do Zé Ramalho, ele é mais top que o Zé Ramalho. É incrível. Só que ele, da família do meu pai, foi o irmão mais novo. E foi o que pegou melhores condições do meu avô, que pôde estudar mais. Sim. Então ele não pôde seguir a área da arte, da música, que era o sonho dele, que era a vontade dele. Ele entrou na Petrobras desde o início, então ele é o meu tio mais bem-sucedido da família do meu pai. Então só ele que tinha essa referência de músico. Porém, não era um cara que seguiu esse caminho. Eu acredito que isso me ajudou um pouco, porque eu vi nele que não era aquilo que eu queria. Sim. Entendeu? Não queria seguir um caminho que eu não fosse fazer aquilo que eu amo, né? Porque, tipo assim, ele tinha um talento, queria fazer aquilo, tinha capacidade de fazer e acabou tendo que seguir por outros caminhos. Sim, não que seja ruim, mas assim... O peso para ele era maior porque ele ficou nessa responsabilidade até de cuidar dos irmãos, né? Sim. Mesmo ele sendo mais novo, como ele teve uma condição melhor de estudar, né? Acaba se sentindo uma obrigação. Que na época, assim, era fazenda. Meu avô tinha muitas terras, né? Então, os filhos cuidavam ali do que tinha, né? Da família. Então, eu não tive nenhuma influência, né? Da minha família. E meu pai sempre foi muito contra. Eu posso até falar isso que é interessante. Eu estudava em escola particular, eu era bolsista de uma escola particular até a 7ª série, né? E trabalhava com meu pai.
Trabalhava com meu pai. Ele não deixava eu trabalhar em outro lugar, eu queria até trabalhar para ter uma renda melhor, né? Porque ele pagava aquilo que ele quisesse pagar para mim. Ele não deixava. E conheci o grafite, né? Comecei a fazer grafite. Ele não gostava, que eu tava pintando o muro dos outros. Ele não podia saber que eu gastava dinheiro com spray. Aí e ele controlava tudo, todo o dinheiro que eu tinha, porque ele que me dava. E nessa época eu já andava de skate. E quando comecei a andar de skate, a pista de skate lá era um ponto que tinha uma fama, né? De tráfico, essas coisas, né? Ele começou a ficar me vigiando demais. Antes de andar de skate, eu era do funk. Sim. Andava com o pessoal ruim, que brigava e tudo, ele deixava. Comecei a andar de skate, o negócio mudou, né? O negócio mudou, então ele me dava R$ 40 por mês na época. Era R$ 40 era um pouco mais de dinheiro. Então, ele sabia tudo que eu gastava. Perguntava, gastou dinheiro com o quê? Ele tava sempre, né? E eu queria comprar spray e ele não podia saber. Ele não ia deixar, de jeito nenhum. Não ia deixar. Aí o que eu fazia? Como eu estava na escola particular, lá não tinha merenda, né? Então eu tinha que gastar o dinheiro com a merenda. Eu não comprava a merenda, rateava, assim, a gíria que a gente fala, dos amigos e separava esse dinheiro para comprar o spray. E falava com ele que a lata que era 15 estava saindo por R$ 7. Sim. Então eu inteirava essa metade sem ele saber. Com esse dinheiro que eu deixei de comer o lanche, né? Para comprar o spray, para ir pra rua, né? Pintar no domingo. Então você não comia direito na escola, não? Era tranquilo, né? Dava pra... Se alguém come Mas um foi negocinho, esforço. me dá um amor de dinheiro esse Não, negócio sempre aí. tinha lá, dava a mão, assim, nos Me fandangos dá dos colegas. um pedacinho aí, deixa eu comer Fazia um a pouquinho. prova deles lá depois, tava tudo certo. Tudo certo, tudo resolvido. Tava tudo certo. Então eu cheguei a fazer isso, né? Porque ele não aprovava, né? Ele não aprovava. E comecei a fazer grafite, isso já foi em 2005 que eu comecei a fazer grafite. Já são 17 anos que eu faço isso. E em 2007 ele fechou o ferro velho, né? Porque o terreno era da minha avó já tinha falecido, aí teve a divisão e um outro tio meu ficou com o terreno onde ele usava o ferro velho, né? Sim. Aí teve que fechar o ferro velho, passou problemas de dinheiro, né? Tinha separado da minha mãe também. E teve um convite, aí eu tive o convite de dar aula num projeto que era voluntário, né? O Andinho, que era um grafiteiro de mais tempo, né? Que eu comecei a fazer grafite com ele, e dava aula nesse local, que era voluntário, o Instituto Nossa Senhora da Lapa. E ele tinha arrumado um outro lugar para dar aula, que era remunerado. Aí ele chegou para mim e falou, Johnny, eu tô dando aula lá, vou ter que sair. Você não quer dar continuidade, não? Só falta 2 meses. Já tem as tintas lá, já tem o material, tem os alunos lá. Pode ser uma experiência boa para você. Falei, show. E eu sempre gostei de ensinar. Eu já andava de skate nessa época e, sempre estava ensinando as manobras de skate pra galera mais nova. Tem paciência, então, para poder ensinar? Tenho amor por isso, eu acho. E então eu fui lá, comecei esse projeto em 2007. Na verdade, dou aula desde 2007, então já são 15 anos que eu trabalho comecei a dar aula de grafite, né? Tudo mais. Dei aula lá, fiquei os 2 meses, né? Tem alunos lá que hoje é rapper, entendeu? Tipo assim, seguiu, não sei, como falei mais cedo, não seguiu o grafite, mas entrou no cenário, né? Entrou meio que no cenário da arte, assim. Começa num ponto, né? E a arte vai te levando por outros caminhos, né? Te mostrando novas possibilidades. Isso. Eu gosto muito disso. Aí o que aconteceu? Depois de 2 meses, a pessoa que era a diretora lá, eu não entendia muito na época. Hoje eu imagino que era uma ONG, né? Que era uma ONG, estava sem patrocínio. Ela chegou e falou o seguinte, conseguimos um patrocínio e vou te pagar os 2 meses. Aí eu recebi os 2 meses. Na época foi 2 salários. E você já tinha trabalhado assim e tendo seu trabalho remunerado, sua arte remunerada? Não, nem trabalho nenhum. Foi meu primeiro salário. Porque eu sempre trabalhei com meu pai, estava numa situação ruim e não deixava eu, né, ter espaço em trabalhar em alguma oficina, né? Não deixava e me prendeu, né? E aconteceu isso. Então eu tive, na época foi R$ 800. Mas é como se fosse 2 salários mínimos. Sim. Seu primeiro salário ser 2 salários mínimos, fazendo algo que era voluntário, que não tinha intenção de ganhar,
Então isso E receber pelo que ama também. Isso marcou muito, até mesmo pela não apoio do meu pai. Minha mãe, ela apoia, mas ela não tinha condições de, né, tipo assim, de apoiar. O meu pai era aquilo, é ele que sabe, é ele tudo, né? Uhum. Então, inclusive até pegou meu dinheiro nessa época, fiquei sem o dinheiro, mas Mas o que importa é ter ganhado. Eu Foi, lembro, Johnny, eu lembro dos meus primeiros R$ 150 de uma apresentação que eu fiz. Foi, assim, impagável. Não era nem tanto pelo dinheiro, mas a sensação de receber por algo que você fez, gostou muito de fazer, algo que eu sempre amei, e tá fazendo Sim. aquilo, foi muito bom. Sabe o que eu consegui fazer com o meu dinheiro? Eu recebi, foi mais ou menos pela época ali do aniversário do namorado, depois comprar uma blusinha pro namorado, depois comprar um gás lá pra casa e comprei um cropped pra mim. O cropped tá lá em casa até hoje, tá? Não sei se me Show. serve mais, eu acho que não, mas assim, valeu demais. Foi muito Você importante. falou do gás, aí eu lembrei. No caso, eu peguei, falei, pai, então, eu quero guardar esse dinheiro, né? Falei com ele. Dei metade Quero dele. guardar? Dei metade pra ele, tipo assim, botar na conta, uma coisa assim, né? Guarda pro meu pai. Aí, confio em depois você. que eu fui ver o dinheiro, eu tive que comprar gás. O gás dele foi um salário, um salário mínimo. Ele pensou nos gás. O gás O é gás. futuro também, porque vai acabar o gás, ele vou pensar no próximo. É. Mas também, assim, talvez foi pra essa finalidade, talvez ajudou em casa, assim. Eu ficava satisfeita, sabe, assim. Eu queria muito poder ajudar meus pais, principalmente meu pai, assim, porque ele sempre foi uma pessoa que trabalhou muito. Meu pai trabalha desde novo, então, assim, ele teve 3 filhos. Meu pai era bastante novo, a minha mãe também, né? Então, assim, ele se sentiu na responsabilidade de cuidar da gente. Então, Sim. ele sempre se virou pra estar fazendo isso. E, assim, é muito bom poder ajudar. E fazendo o que a gente gosta é muito gostoso. Pra mim, eu tinha um pouco de raiva do meu pai, Sim. né? Porque, hoje eu me dou bem com ele, mas tem irmão meu que não fala nem com ele. Porque ele abusava um pouco da gente, né? A gente trabalhava sozinho praticamente, ele saía pra bar. E ficava eu e meus irmãos lá, carregando peso até 11 horas da complicado. noite, né? Enfim. Tem várias histórias assim que eu não tenho ele como. Infelizmente, assim, é meu pai, eu respeito como pai, vou respeitar, Com certeza. independente, né? Se precisar de mim, eu vou cuidar dele. Mas não foi um exemplo. Não foi um exemplo bom pra mim. Foi um exemplo de quem eu não gostaria de seguir, né? Sim. Mas o que me motivou muito foi provar que eu poderia, Muito bom. né? Provar que eu poderia conseguir através daquilo que eu estava fazendo. Igual hoje eu tenho dread. Eu fiz dread com a ideia mesmo de meio que de rebeldia, né? De provar que não é a imagem que, né, que o preconceito era muito grande. Hoje eu não sinto nenhum preconceito. Não sei se as pessoas estão mais abertas, porque teve dreadlocks no Big Brother, essas coisas e tal. Acho que vai mudando o conceito das pessoas. Mas, pô, eu tenho dread há mais de 10 anos. Agora tem 10 anos, mas já tive antes, 3 anos que eu cortei. E vi como é que era o preconceito, né? E isso me fez eu querer ser melhor, querer não mostrar sempre que tá errado, entendeu? Que a imagem não tem nada a ver. Se eu fosse para um bar bebendo, eu não ficava bebendo até tarde, não ficava me expondo, porque eu dava aula também. Então Sim. imagina você dar aula e ter dread. Em Tem- alguns tem- lugares, as pessoas, mães de crianças, ficam, tipo, achando que não te conhece, né? Acho que, tá ensinando grafite, um cara de dread, Eu é acho que quem dá drogado, não aula, sei o assim, quê, vai quem levar meu filho ajuda- pro caminho ruim. Quem trabalha assim com criança, eu percebo isso muito aqui também. As pessoas têm essa responsabilidade, né? Buscam zelar um pouco mais pela imagem, né? Por ser referências de crianças, Isso. principalmente. Se torna exemplo. Sim, com certeza. E Porque a as gente crianças. se policia, e a gente se policia mais, e a gente se cuida mais até por eles. Com certeza, porque assim, você acaba sendo uma referência mesmo, né? A partir do momento que tem alguém que te segue, vamos supor, uma criança, né, que te acompanha, é seu aluno, te admira o que você faz, aprende muito com você, então, assim, tudo que você acaba fazendo acaba refletindo, Sim. de pequena ou grande forma também. Disso aí eu posso falar até uma outra história que, assim, são coisas pessoais minhas que as pessoas nem sabem muito. Porque na rede social eu não divulgo muito o meu trabalho de aula. Porque como eu sempre trabalhei com criança, trabalhei com grande mídia socioeducativa, então não é legal você usar a imagem da criança. Sim. Então, quem me conhece de Instagram, só tá vendo as minhas telas, exposições e meus murais para esse trabalho social que eu faço não é divulgado. Eu lembro que eu dei uma aula, depois desse projeto, né? Eu comecei a dar aula pelo Sesc, né? Comecei a dar aula sem parar, todo ano, sempre tinha um projeto de aula. Só nessa pandemia mesmo agora que
que eu não dei aula, dei uma aula online. Eu lembro que eu dei aula num projeto, na época, Mais Educação, né? Teve um projeto Mais Educação. Menina, eu fiz parte desse projeto, inclusive. Eu trabalhei em 3 escolas diferentes, 3 anos. Teve uma escola que eu não recebi, aí depois tem outra escola, Thierry Cardoso, estadual. E, mano, tive um exemplo muito bacana lá. Eu lembro que cheguei um dia que eu tava até muito triste. Em termos de namoro, essas coisas, eu tava muito triste da vida. Sim. Não queria nem ir. Acordei e falei, não vou hoje não tô bem não, isso aqui. Aí eu fui, entendeu? Até porque o projeto era voluntário, você tinha R$300 ali, era ajuda de custo para alimentação e passagem, né? Aí eu fui. Aí quando eu cheguei lá, tinha um aluno, Flávio, o nome dele. Esse aluno é criança de 12, né? 11 anos. Sim. Cheguei e ele falou, ei, professor, quando eu crescer quero ser igual ao senhor. Quando eu crescer quero ser igual ao senhor. Ser fera no skate... Eu andava de skate, né? Ser fera no grafite e ter um monte de carro. Aí, tipo assim, a parte de um monte de carro é um sonho a parte dele, né? que ele adicionou, né? Mas, Mas, cara... Essa parte eu não tive ainda. Nem carro tem. Aí Mas isso me mexeu muito, cara. Mexeu muito comigo. Era um dia que eu tava meio mal pra baixo, né? Não queria nem ir. Eu vi, tipo assim, a importância, né? Daquilo que a gente faz e como que a gente é exemplo. Muito engraçado. A parte do carro. Um dia eu vou realizar o sonho dele. Talvez. Eu não precisar que não é um sonho que eu tenho, não. Tem um monte, não. Mas se acontecer por um acaso também, não é que é só pra reclamar também. Mas você falando da criança, eu acho muito importante. A gente recebeu também um convidado aqui e diversos outros convidados que falam muito sobre isso, né? De momentos marcantes e que citam esses momentos de criança. Porque, assim, é muito interessante você se ver como referência para uma criança. Você poder, talvez, assim, ajudar, né? No destino de alguma delas. Sim. Porque, assim, a partir do momento que você é uma referência, né, que se torna uma influência, uma boa influência, né, porque é o que é importante, porque não adianta você ser uma má influência, porque você pode refletir de uma maneira ruim na vida dessa criança. Mas a partir do momento que você é uma boa referência, você tem capacidade de mudar muita coisa no destino da criança. Talvez uma criança sem estrutura, né, talvez não tenha um lar conturbado, sem acesso, e assim, a partir do momento que enxerga você como uma referência e entende que é possível, cara, isso é bom demais, isso é transformador. E eu já fiz bastante isso, assim, antes da pandemia. Quando eu trabalhei na prefeitura lá, chegou uma temporada de 2 anos, eu fiquei 4 anos, né? Aí 2 anos e meio que a fundação onde eu dava aula, é a Fundação da Infância e Juventude, e antes era a Fundação do Menor, era como se fosse a FEBEM, na verdade, aquele local. Aí começaram a receber as crianças de medida socioeducativa. Tipo, obrigaram, tipo assim, que aquele lugar ia atender crianças de medida socioeducativa. E lá tinha cursos de qualificações profissionais, né? Tinha elétrica, mecânica, informática, manicure, salão, né? E tinha um grafite, né? A parte lúdica, assim, era o grafite. E essa galera que era obrigada a fazer o curso, você dá aula para essa galera que não queria aprender. Era a galera que cometeu delito e ela era obrigada a fazer o contraturno. E quando chegava lá, ia escolher quem? Escolher grafite, eu vou fazer pichação, vou fazer... Até porque os outros professores tinham medo de atender essas crianças. Eram professores mais idosos e tal, que não tinham respeito nenhum, não. Eu e o meu estilo, assim, né, do dread e tal, era mais tranquilo de... Era difícil. Sim. Foi muito difícil. E para mim foi uma experiência que eu tenho, assim, como tutor, acho que isso ajudou muito. E fiz diferença, assim, em muitas daquelas crianças. Algumas me veem, me chamam de professor, às vezes eu tô na rua, professor, um cara grandão, velho, o que é isso? Cresceu já, tá? Tinha um aluno, João Paulo. Esse aluno tinha muito talento, mas ele não acreditava no potencial. Parece que existia um bloqueio, ele tinha uns 13 anos. Ele com 13 anos, ele já tinha um porte físico de homem. Sim. Né? Já tinha uma estrutura de homem, muito educado até, mas ele morava num bairro, né, cara, um bairro aldeia. E ali, assim, quem nasce ali fica ali e não pode ir para outro lugar, entendeu? Aí ele foi, porque ele cometeu um delito, né, e foi para lá. Aí depois ele me contou a história dele.
que ele pegou a moto, né, de um cara para dar uma volta e bateu o motor da moto. Aí teve que pagar R$ 800, então ele entrou no movimento. Nossa. Entrou no movimento e foi pego logo de cara, né? Tem uma coisa que acontece, assim, eu sei que isso aconteceu com ele, tem pessoas que nem imaginam que isso acontece, entendeu? Mas eu não sei nem se eu devo falar, né? Porque a minha observação pelo menos nesse período, as pessoas botam as crianças justamente para perder. Sim. Que tem os policiais que vão lá, né, tal, e recebem arrego. A gente sabe que isso acontece em muitos lugares, né? Os policiais vão ali na biqueira, na boca, ou quebrada, né? E faz vista grossa. Mas chega algum momento que eles têm que mostrar serviço. Aí eles botam uma pessoa para perder. E começaram a botar a criança, porque a criança não era detida. Muitas vezes tem muita gente que começa e já entra para perder e não sabe. É bobo ali do próprio sistema ali, entendeu? E eu via isso muito acontecendo com essas crianças. Ia para um lugar que também apanhava. Então saía até mais revoltada, com mais ódio. Praticamente você prepara o jovem ali pro crime, né? Então ele era um desses garotos. Aí ele me conheceu, tá? Se amarrava em mim. Ele fez uma tela, pá. A tela que ele fez era tipo um cupido, né? Um garoto sentado com asinha, tipo um cupido. Aí tinha dentro de uma gaiola. E o arco e a flecha estavam fora da gaiola, assim, caído assim. Foi o desenho dele. Cara, de todas as artes que eu fiz lá, essa... Foi que te marcou. Era tipo ele, Tinha entendeu? Era muito simbólico. E ele não achava que ele sabia desenhar. Aí passou um tempão e tal, aí no dia da prova, ele foi detido de novo. Lá dava prova, lá tinha até prova. Ele foi detido, não fez a prova, não ganhou o certificado e tal. No outro dia ele foi solto, ficou um mês, me viu, professor, já tava aquela alegria, assim. Aí me contou, perguntei ele, quanto que você ganha pra fazer essas paradas, entendeu? Que ele perdeu de novo, né? Que eu até ia chamar ele pra me ajudar num trabalho. Só que era difícil, porque ele não podia sair da comunidade, assim, ia ali por perto, aí batia com outra comunidade e podia ser um problema pra ele. Complicado. Aí ele, nada, pô, não tá ganhando nada não. Que ele foi pego com crack, arma e maconha, subindo a quebrada, né? A polícia pegou ele, essa foi a história que me contaram. Aí ele falou, essa é uma reflexão interessante de falar. Que nada, tio. Eu não tá ganhando nada, não. Eu só subi pra tirar onda com as novinhas. Ele só botou a arma ali, entendeu? Entendeu? Pra tirar onda com as novinhas. Aí você vê como é que como é que as coisas acontecem. Quando a gente não tá dentro disso, não tem a mínima noção do que acontece. Não tem. Né? Por isso que é muito importante a gente falar sobre isso, né? Porque quando a gente fala da vulnerabilidade mesmo de jovens e crianças, está muito relacionado a isso, né? Porque se não tem já uma estrutura, se vive nesse ciclo vicioso de não ter um momento que tem alguém para intervir, né? E ensinar, tentar mostrar novos caminhos, né? Dar perspectiva, as coisas não funcionam e a gente cria mais vítimas da sociedade. Porque porque não deixa de ser, e volta entendeu? E acaba voltando pra gente, porque é nossa obrigação zelar pela vida, né? Pela como eu posso dizer, gente? O bem-estar pelo social. Pelo bem-estar social, sim. Principalmente quando a gente fala de crianças e adolescentes. Você citou um menino de 13 anos. Gente, eu com 13 anos sabia o quê? Não sabia nada. E com certeza não é envolvido. A gente citou esse menino com 13 anos, mas tem crianças que são envolvidas muito antes, entendeu? E a gente tem que tentar entender onde a gente está errando. Sim. E o que a gente tem que fazer para poder melhorar, para poder quebrar esse ciclo. E esse relato mostra que não é questão nem de dinheiro. Sim. Às vezes é questão de uma paquera. Porque as meninas também, elas, no caso ali, né? Elas idolatram. Para elas, né, o traficante que está de cordão é o bem-sucedido ali. Então elas idolatram aquilo. Isso realmente acontece. E homem é bobo. Se a menina fala que gosta, o homem faz. Assim, imagina a criança, né? Mas assim, o ponto legal disso é que momentos depois, uns 2 anos depois, eu passei por ele na rua, ele de bicicleta. Ele estava com uniforme de obra.
Sim. Eu tava com uniforme de obra. Professor! Eu tava de moto, eu tava rápido, né? Aí parei rapidinho, com alegria, tipo assim, uma luz. Quando falo com você assim, tipo Então, uma luz, ele assim, arrumou um saindo de dentro trabalho. dele, por ter me visto e tal. E o professor tal, eu falei, que não, eu tô trabalhando com obra ali, tô morando com a menina e tal, não sei o quê. Olha que bacana. Isso já com 17 anos. Então, assim, eu acredito, com certeza, né? Influenciei ele muito positivo ali. E esse eu estou falando um relato de um aluno, né? De uma criança, né? Que às vezes Sim, até uma pintura na rua já influencia. com Como certeza. em Pirapanema lá, ontem e hoje eu conheci duas meninas. Ficaram lá, ficaram me perguntando, vendo, deslumbrando a pintura, entendeu? Faz muita diferença. Então, a arte, a gente está aqui falando de arte, mas também está falando de ação social, né? Com certeza. E Tá o tudo ligado. grafite é para isso. Acho que a missão do grafite é muito mais além de mostrar beleza, ganhar dinheiro com arte, fazer murais em penas, entendeu? Ou exposições em galerias. Eu acho que a arte ela tá para a comunidade mesmo, para o gueto, para as pessoas que precisam de um espaço ou precisam de um deslumbre para poder seguir, né, o seu caminho. Com certeza, ter um dia mais leve, né? E também fazer questionamentos, né? Ter essa noção de território, você citando as meninas também. E eu acho é bastante triste, porque, assim, é uma perspectiva que eles criam, né? Por não ter representatividade, né? Acaba entendendo que ser Sim. bem-sucedida é isso, né? Que é que o bom da vida é esse caminho, Sim. não enxerga algo além. Porque, assim, a gente não tem mostrado também algo além, algo que satisfaça, né? Apresentando novas ideias, como fazer, e assim, todos Sim. os projetos sociais é muito bacana. Na época que eu estava lá na prefeitura, eu posso até alfinetar uma coisa que é bem curiosa, assim, o pensamento é bem amplo. Eu dava aula, né? Ali, eu era o professor, eu chegava de bike, eu sempre gostei de andar de bike, chegava de bike Sim. ali. Tá. Então, eu tô ali para ser um instrutor, para ser exemplo dele. Em contrapartida, eu tô ali chegando de bike, porque eu não sou bem remunerado pela minha atividade, né? Não que eu acho que eu tô querendo pedir nada, não, mas só a ideia da valorização que a sociedade dá para o professor ou para pessoas que podem ajudar, ou projetos sociais e coisa do tipo. O jovem vê ali o seu instrutor, o seu professor andando de bike, né? Fazendo ação social ali. E do outro lado ele está vendo o cara de moto com todas as meninas de cordão. Então, a batalha de influência se torna injusta. Sim. Se ele tiver uma percepção que eu preciso de dinheiro para viver, não vou, o professor é muito maneiro, tudo mais, mas eu quero ter minha moto, eu quero ter minha casa, o cara ali tá tirando onda, né? Aqui o cara tá só trabalhando, tá sofrendo assim. Sim, Então, não, isso a gente também entende. influencia muito. Então, se torna a nossa batalha até mais difícil. Não é questão de querer ser bem remunerado, mas faz diferença. Com Faz a diferença. certeza. Então, as pessoas que apoiarem atividades desse tipo, o ONGs, ou coisas desse tipo, tá fazendo uma diferença muito grande. Porque essa pessoa também tem que mostrar uma qualidade de vida também, para elas poderem seguir. Com certeza. E porque mexer com um trabalho social, cultural, artístico, não é fácil. A gente sabe que a vida de produtor cultural, artístico, no Brasil não é fácil. Tudo dá muito trabalho, tudo gera muito gastos. E assim, a gente vê muito os gastos pessoais desses produtores, né? Igual você fala assim, uma lata de display, com certeza deve ficar caro. Tipo assim, você não vai comprar uma lata somente, né? Tem todo um preparo, é muito gasto. Assim, para você, o tempo que você tira ali para poder estar ensinando aquelas crianças também, é um tempo também. Entendeu? Tudo tem que ser remunerado mesmo. A gente tem que valorizar mais os artistas, produtores. Por isso que é bastante importante a gente estar sempre falando e ressaltando isso aqui. Eu queria agora que você mencionasse para a gente algumas das suas referências de artistas, ou você citasse grandes artistas do grafite nacional. E internacional também, se quiser citar. Eu, atualmente, eu estou buscando mais referência em artistas fora do grafite. Sim. Né? Até para poder criar mais, né? Ficar mais solto e conseguir trazer aquela referência que não é do grafite para dentro do grafite. Mas tenho vários nomes de pessoas que eu tenho assim como inspiração até pela sua caminhada de vida, não apenas
pela sua forma de arte, né? Que tem os Gêmeos, que é super conhecido, né? Tem os Gêmeos, tem um artista mais antigo que é o Da Lata, tem um Boleta, que fazia uns trabalhos legais também. E hoje eu me influencio muito com as pessoas que pintam comigo. Sim. Entendeu? Que é o pessoal da minha CRIO, né? Lá a gente tem uma CRIO, vou falar que a CRIO nossa é Lamparones, .1, né? No Instagram, mas chama Lamparones CRIO, né? É que lá tem um termo lamparão, é uma palavra muito usada lá na nossa cidade. Não chega nem a ser uma ofensa. É uma parada assim. O que significa? Então, ninguém meio que sabe de fato o que significa, né? Lamparão, eu sei que mais ou menos é uma tipo um lampejo, uma faísca, um negócio assim, e era muito usado para os cavalos, né? Os cavalos que não se domavam muito, que do nada davam coisa, lamparão, tipo assim, esse termo assim, né? Que não quer seguir, que não siga a rédea, entendeu? Aí eu achei, até o nome dessa CRIO foi até uma sugestão minha, falei, cara, vamos usar isso, porque a gente tá aqui também, a gente não tá querendo seguir a rédea. Dentro desse sentido, né? A gente é lamparão mesmo, né? e botamos o número 1 em inglês, que é o on, né? Onis. Aí ficou Lamparones, para dar uma ideia também de América Latina e tal, né? Que a ideia também é de tipo, divulgar a CRIO como um todo, né? Com certeza. E antes era uma outra CRIO que acabou, que era a Progressivo Art CRIO, que eu comecei. E essa CRIO agora tem uns 3 anos. Muito legal. Você falou dos Gêmeos, eu achei bastante interessante. Eu estive conversando com ele, assim, antes do programa começar, e ele citou os Gêmeos, né? Eu não conhecia. Eu queria que você falasse um pouquinho deles. Você acha que vai ser bastante interessante. Você falou também que tem um documentário. Eu queria que você falasse isso pra gente também, estudar um pouquinho. Tem um documentário dele que vale muito a pena até qualquer pessoa assistir, que é Cidade Cinza. Inclusive, eu sempre usava nas aulas. As crianças se amarram. Se você for professor de artes, passa esse documentário aí para as suas crianças e depois pede para eles trocarem ideia sobre o que eles aprenderam. Fala muito sobre o grafite, da história do grafite também, e fala sobre o que é legal e o que não é legal, e o que o governo acha que é legal e o que não é legal, né? E, esses artistas, eles são nota 10, eles estão no cenário desde quando começou o grafite, né, em São Paulo. Sim, ele falou os Gêmeos, mas são 2 pessoas. Os Gêmeos são 2 irmãos gêmeos. Sim. São 2 irmãos gêmeos, eles pintam junto, né? E pintam junto. Um começa e o outro termina. E parece que os 2 têm a mesma ideia. É 2, mas ao mesmo tempo é 1. Aí por isso, os Gêmeos. Os Gêmeos. Muito bacana. Os Gêmeos. Na sua trajetória, assim, o que mais te marcou? Alguma situação, talvez? Alguma pintura, algum projeto que você acha que tenha sido, assim, muito legal, que tenha te tocado? As coisas que mais me marcou, sem dúvida, foi aquela que eu falei, né, de dar aula voluntário e, né, eu ter sido depois remunerado, né. Então isso para mim foi meio que um start de que é isso que eu tenho que fazer, né, no caso de fazer arte, de meio que de provar que eu podia ganhar, me manter, né, naquilo ali, que eu acho que o que mais me motivava era mostrar que era possível para as pessoas que me criticavam. Porque as pessoas que te criticam, ela também te fortalece. Se você for sagaz, né, você quer provar que elas estão erradas e você vai até mais longe por causa disso. Qual foi, assim, a maior dificuldade que você enfrentou ou enfrenta até hoje para estar fazendo sua arte acontecer, ou que você enxerga que outros artistas têm? A dificuldade que tem hoje, porque assim, eu não vivo de grafite de fato. Grafite é que a gente pinta na rua, né? Eu tive que me adaptar, né, a fazer todo tipo de trabalho, né? Por exemplo, o cara tem uma hamburgueria, ele quer fazer, por exemplo, um hambúrguer lá, né? Então você tem que saber fazer um hambúrguer. E não necessariamente um grafiteiro tem que saber fazer isso. O grafiteiro ele tem o estilo dele. Sim. A maioria dos grafiteiros tem seu estilo, seu personagem, e só faz aquilo. Inclusive, isso até assim, lá fora é muito bem visto o Brasil, justamente porque os artistas daqui, cada um cria seu próprio estilo diferente, tipo nos Estados Unidos, que todo mundo segue uma tendência de letra. Sim. Até por isso os Gêmeos foi destaque
quando foi para a França. Porque o grafite dele era totalmente diferente do que a galera fazia. Até porque não tinha a informação de como que era o grafite lá. Sabia que existia aqui, mas não sabia como que se fazia, né? Então eles adaptavam com rolo, com tinta comum. Os personagens deles também têm uma referência muito nordestina. Os cabeçudos assim. Então, assim, era único. Então, muitos outros artistas seguem essa cultura no Brasil. Eu acabo até fugindo um pouco disso, nesse sentido, para fazer trabalho comercial, para poder me manter, né? Tipo, sobreviver do grafite, a tinta que sobra, eu poder continuar fazendo pintura na rua. Uma vez que eu estou numa cidade de interior, então a dificuldade é grande. Se hoje eu consigo viver de arte, é porque são 17 anos. Sim, é muito trabalho. Muito então, hoje eu falo assim, cara, o melhor da arte é que, assim, é só você não desistir. Começou? Só não desiste, só não para. E vai. Não tem limite. Hoje eu tô aqui, eu não sei amanhã. Eu sei que não vai ter limite. Se eu entrar numa loja, se eu trabalhar, sei lá, numa empresa, o meu limite é ser o gerente, talvez da loja, ou sair e montar a minha loja, né? Se eu tiver uma visão empreendedora, né? Mas a arte não. A arte, ela não tem limite. Pode chegar um momento de pintar uma tela e valer 20, 30, 40, 50, 100 mil. Sim. Então, tudo é uma história, uma trajetória. E quanto mais tempo você passa, mais você fica bom, mais pessoas te conhecem, mais lugares você chega. Então, acaba tendo retorno mais fácil. Então, Sim. Hoje eu consigo meio que viver, né, de grafite, porque tem toda essa história também. Mas, ao mesmo tempo, tem vários amigos meus, que é da CRIO, e só tem, lá em Campos são 10 que estão na ativa. Só tem 2 que vivem de arte. 3, mais ou menos. Eu, o outro lá, que tem que fazer 3 pinturas por dia. De manhã tá ali um cliente, é o fast food do grafite. Mas ele é muito bom, ele é muito bom. E tem, assim, essa procura é grande? Lá sim, lá é. Gente, que legal. E ele fez isso acontecer também, porque ele cobra um valor mais em conta, mas faz mais letra. Então, lojinha de açaí. Aí veio fazer, eu pedi o cara fazer um letreiro e escreve açaí. Sim. Lá são hamburguerias na cidade. Se abrir uma hamburgueria e não tiver grafite, não dá. Não assim, funciona, já é tendência não dá certo. Ter um grafite numa hamburgueria, por exemplo. E que bom, né? Que bom, porque a gente, assim, não costumava valorizar tanto isso. Aqui ainda não é tão comum, né? Assim, a gente vê, mas é pouquíssima representação, assim, dessa arte. Mas, assim, eu acho que faz tanta falta e é importante ver esse movimento, né? Sim. Porque quanto mais acontece, mais a gente se acostuma, mais a gente entende, a gente rompe barreiras. Isso. E ajuda os artistas. Alguém tem que começar. Com certeza. Eu sempre que eu vim aqui, dei aula, eu falei sobre isso, mano. Uma hora tem que começar. Lá em Campos, a gente reclamava, não tem apoio. Antes do grafite já era do skate. Eu já fiz vários campeonatos de skate, já organizei vários campeonatos de skate. E era até triste, porque às vezes você organizava o campeonato de skate, você pedia para a prefeitura ali a ambulância, pelo menos, e o banheiro químico. Não levava, falava que ia dar, não dava, e depois saía no jornal como se esse tivesse feito um evento. Que a gente tinha que organizar, a gente correu atrás de apoio de loja. E acaba até dando uma desanimada na gente. Mas eu falava assim, cara, não adianta ficar reclamando. Tem uma frase, né? Seja a diferença que você quer no mundo. Então, pô, seja a diferença que você quer na sua quebrada, na sua comunidade. Uma hora, tipo assim, se no Rio, na capital, né? Falar assim, né? Capital, BH aqui. Sim. Se lá tem uma cena, é porque alguém começou. Com certeza. Alguém começou, há mais tempo, entendeu? Não nasceu lá, assim do nada. Então, se está aqui, alguém tem que começar. Sim. Né? Vocês fazem esse papel aqui, acredito, né? Alguém tem que começar. Lá na frente, vai ser muito mais fácil. Hoje, lá em Campos, tem vários artistas que começaram há 3, 4 anos e já está pegando uma fase legal, que consegue Sim, está preparando o caminho também para novos artistas surgirem. Começa a trabalhar, Mas no começo, foi muita luta, né? Muito perrengue e não era de reclamar, não. Até nos dias atuais é difícil, né? Porque antes não seria, né? Mas, assim, agora, comercialmente, já tem muitas pessoas que pedem trabalho, né? Então, dá para você viver só pintando, assim, e pintando comércio e tal, né? Já é alguma coisa para quem quer buscar uma renda, né?
Com certeza. Você falou que de estar aqui na cidade, né? A gente recebeu aqui na cidade, mas você veio aqui mais ou menos em 2010. Eu falei a gente, né? Porque a gente fala assim, é como se todo mundo fosse um só aqui também, né? A gente fala produção, principalmente a produção que também está envolvida com projetos há muito mais tempo que a gente, né? Porque também tem um pouquinho mais de idade. Adoro a produção, inclusive. Você esteve aqui mais ou menos em 2010. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como foi sua passagem por aqui e do seu retorno agora também. A minha vinda aqui foi através do skate, né? Sim. Eu andava de skate, tinha uma mídia de skate e vídeo com os amigos, que é a Overcome Skateboards. Ela foi fundada em 2006. Nós fazíamos filmes de skate, né? Filmava nosso rolê, porque a gente gostava de andar na rua. Já tinha uma outra ideia ali. E o skate só era apresentado em forma de campeonato. Sim, aí era em pista. Tipo assim, você via skate na TV, era campeonato. Nas pistas de vertical, né? Uhum. Mostrando competição. E o skate não era competição. O skate é um esporte assim, dos outros esportes, é um esporte muito coletivo de amizade. Até no próprio campeonato, você vê o cara vibrando, né? O cara que tá competindo com você e acertou a manobra. Nossa! Diferente de um futebol, né? Um arrancando a perna do outro. Então, a gente tentou mostrar isso e também de andar na rua, né? Então, tem o nosso DVD lá. O segundo foi Habitat Natural, que a gente entende que o skate nasceu na rua. Sim. E a gente tentou usar obstáculos que não eram feitos para andar de skate, né? Para andar de skate. E a Overcome quer dizer superação, né? Superando-se em inglês. Então, a ideia é que na rua é muito mais difícil. Uma pista que está própria para andar de skate, está tudo lisinho, tem uma rampa que já desce na velocidade meio que correta. Já na rua, você está andando em um banco, além de agarrar um pouco mais, né? Às vezes você está andando, do nada, e tá tentando gravar a manobra, né? A pessoa senta no banco. Aí você não pode mais andar, por exemplo. Não pode. Aí na entrada tem um buraco que você tem que desviar do buraco para poder mandar. Então é diferente. Então a gente filmava, né? Fazia esses rolês e gravou o DVD. E teve um campeonato aqui em Muriaé, no qual a mídia de skate vídeo nossa deu, né, como premiação, assim, ajudar na premiação com apoio, 3 DVDs, né? E com isso, o Water, né, que era um parceiro nosso lá do skate, o Water da Silva, me convidou para vir para Muriaé. Sim. Aí nós vimos, aí rolou o campeonato e tal, né? E no final eu fiz uma pintura, né? Uma pintura na pista de skate, né? Já tinha trocado ideia com a galera e tal, assim. Eu falei, ó, tinha levado 3 latas de spray, que eu tinha um branco, lembro da coisa certinho, branco, preto e verde só que eu tinha, porque por causa do peso, né? Eu não sabia também se ia rolar de pintar. Aí eu fiz o meu personagem. E foi assim, né? E o personagem meu era um pássaro, né? E Sim. meio que foi uma semente, né? E o pássaro tem essa ideia também, que eu gosto de fazer o pássaro. E o pássaro, pra mim, passa essa ideia, que ele semeia, né? O pássaro, ele semeia. Sim. Ele come uma fruta ali num lugar, ele anda e a semente cai em outro lugar e nasce uma árvore de uma fruta que não existia ali. Você falou você falou comigo, né, sobre essa pintura sua. É bastante interessante. Queria que você falasse um pouquinho sobre ela. Inclusive, esse dia eu fiz uma live falando sobre ela. São 12 anos que eu faço, né? Sim. E foi uma forma de... acho que a minha arte mais verdadeira são esses pássaros, né? Sim. O grafite mais real, porque eu comecei a trabalhar com grafite, né? E eu me sentia preso, porque as pessoas me pediam algo específico. Ah, vou fazer aqui uma logomarca, né? Vou fazer aqui não sei o que de hambúrguer, fazer aqui um hot dog. Ah, eu quero isso aqui, mas tem que ser azul. Então eu tava começando a ganhar dinheiro, né, com grafite. Mas ao mesmo tempo eu não tava mais fazendo grafite como o hobby. Porque pra mim, grafite é isso. Grafite é estilo de vida. É você ir pra rua, pintar até sem autorização. Acho que a liberdade maior que tem, a maior liberdade que tem é você chegar em um local e sentir a vontade de fazer o seu grafite, fazer a sua pintura. Isso já dá uma liberdade muito grande. Você tá, às vezes, sentindo preso por alguma coisa, você chegar numa parede... Claro que você não vai chegar numa parede de um morador, mas chegar num lugar que está abandonado, que está feio, você pega a lata e você soltar toda a sua energia ali, às vezes de coisas que tá te atrapalhando, te pesando, e deixar uma arte e ver aquilo, entendeu? Então, eu comecei a tentar buscar uma ideia de liberdade para mim, também até nos estilos também, porque
cada grafiteiro segue um estilo. Como eu falei, cada grafiteiro tem os seus personagens e tal. E quando eu ia em eventos de grafite, que rola muito evento de grafite, né? Sim. Era muito comum a pessoa chegar e falar, ih, qual é o estilo que você faz? Né? Tipo, tem letra, tem personagem. Nas letras tem vários estilos de letra. Tem letra 3D, tem letra wood style, tem o bomb. Personagem, tem personagem realista, tem personagem cartoon, tem surrealismo, tem figurativo. E hoje em dia já ficou amplo, já ficou um troço bem doido. Muita coisa. Mas essas são as principais. Então, parecia que eu tinha que ter um rótulo, né? Eu tinha que ter um para seguir. E como eu comecei a dar aula, né? Eu comecei a estudar um pouco de cada estilo para poder apresentar ao aluno cada estilo para ele poder dali, né, ele seguir o seu estilo. Eu uso isso até hoje, né, na verdade, essa técnica, essa didática, né? E eu já sabia um pouquinho de cada coisa e eu gostava de tudo. Eu gosto muito de 3D, gosto de personagem, né, um pouco de realismo, mas não muito real, tipo de fotografia. Eu gosto da realidade, é uma coisa que não é real. Sim. Tipo assim. Também gostava da escrita, que é tipo como fosse a pichação, que é a assinatura, que é o traço bem solto. E eu buscando essa ideia de liberdade, né? Eu falei, não, vou criar aqui o meu. E vou tentar... Aí foi um negócio muito doido, assim, porque você, mano, tem que começar alguma coisa do zero, né? Tipo, eu li um livro que fala, a criação, o homem não é capaz de criar. Sim. O homem, ele é capaz de juntar coisas, né? E a gente fala que é criação, mas criar do zero, só Deus, né? Ou o Big Bang, né? Porque ninguém sabe como é que... Ninguém tem essas duas origens. Aí eu fui nessa, né, do Big Bang, falei, mano, então, pra começar, tem que ter alguma coisa, um ponto. Eu fiz um ponto, como fosse, tipo assim, uma explosão, né? Fiz um ponto e fiquei olhando o papel, né? Tipo assim, eu não posso ter referência. Como é que eu vou fazer uma coisa sem referência? Fiz um ponto. Um ponto já Aí é o do começo. ponto eu já fiz um círculo em volta do ponto, né? Como fosse, tipo, expandiu. Sim. Aí dali eu falei, então, mano, vou fazer as coisas que eu gosto de fazer. E eu sempre gostei de fazer olho. Sim. Então, daquele círculo ali com ponto, eu vi um grupo ocular. Aí desenhei o grupo ocular. Aí eu buscando mais um conceito de liberdade, né? Falei, pô, então quero ser livre aqui de não ter rótulo. Eu pensei na imagem do pássaro. Mas eu não peguei uma referência de pássaro para fazer. Inclusive, eu nunca gostei de desenhar animais. Era uma coisa que eu não fazia, desenhar animais. Sim. É só pessoas, letras, né? Cidades, coisas assim. Aí eu botei só um bico naquele olho, praticamente, né? E fiz um formato de meio coração, praticamente. 2 metades de coração e fiz o peito e a asinha dele. Então era Sim. bem pequenininho assim, bem simples. Uma forma que eu pudesse fazer rápido, como se fosse uma letra de bombe, que é bem rápido. Mas também tinha um pouco de realismo, que era no olho. E tem muita representatividade, muito significado. E daí se tornou representou muito para mim. Sim. E eu dei o nome até de Pássaros em Revolução, mas com R separado. Tipo, evolução e revolução. Revolução. Porque ele foi a minha revolução artística. A partir daquele momento ali, eu me descobri estudando ele. E ele também estava sempre evoluindo. Sim. Ele começou daquele jeito ali, com um olho normal. Depois já fez ele com 2 olhos laterais. Tem ele de todos os tipos. Tem ele com corpo humano. Já fiz ele com formato de pelúcia de galáxia. Tipo assim, já alcancei, o voo dele já alcançou o universo. Tipo assim, tem toda uma forma poética, né? Eu também escrevo poesia, né? Então, muito bacana. os desenhos me incentivavam também a escrever, mas é algo bem pessoal, assim, né? Sim, a arte te leva, então, por diversos caminhos. É bastante interessante falar sobre isso. Johnny, foi um prazer te receber aqui. Inclusive, te receber na cidade, né? Você está com esse projeto lá na Serra de Pirapanema, né? Dando um curso para os meninos, né? Ensinando sim. a grafitar e estão pintando uma parede lá. Muito obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer, te desejo muito sucesso, tudo de bom na sua história, na sua caminhada. Ao final de cada programa, a gente pede para que o nosso convidado deixe uma mensagem de incentivo, de esperança. Quero que você deixe essa mensagem para a gente. Da importância de acreditar nos sonhos. Sim. Com certeza a gente tem que acreditar naquilo que a gente faz bem, né? E tem que ter coragem de seguir, porque muitas vezes você vai e conta com sua mãe, com seu pai, ou seu namorado, né? Ou pessoa próxima ali, irmão, e às vezes as pessoas, por não ter um pensamento como o seu, te boicotam.
E isso é um problema muito sério, muito Sim. sério. E eu pude pensar de forma diferente e usar isso como gasolina, para falar assim, né? Como combustível de Sim. provar ser contra. Mas muitas vezes as pessoas desanimam daquilo, até porque as pessoas realmente não valorizam muito a arte e o pensamento que todo mundo tem é que, mano, tô desenhando aqui, mas isso aqui não vai dar em nada. Desenho Sim. só por hobby, desenho só para mim. E tem muitas pessoas talentosas aí que poderiam estar apresentando trabalhos incríveis, né? Às vezes a pessoa faz um desenho que é pessoal, né? Ela acha que aquilo ali é pessoal, que é só para ela, mas ela não sabe o egoísmo que está sendo, porque às vezes aquilo ali pode refletir em outras pessoas, milhares de pessoas, de uma forma muito, muito grande. Com certeza. É importante. Então é isso, a mensagem é que tem que acreditar, tem que ter coragem, e se você é do interior, se está difícil, alguém tem que começar. Entendeu? Se está ruim, se não existe, comece você. Seja a semente, né? Seja a Isso aí. semente. Eu acho que hoje eu estar aqui realizando um mural lá em Pirapanema foi, por acaso, né? Uma semente de 2010. Sim. Né? Uma semente de 2010, um passarinho lá com uma nuvem e uma árvore na nuvem. Sem lógica, mas que fez todo sentido depois da pintura. Muito bom, muito bom. Tudo tem história, tudo tem significado. É importante acreditar nos sonhos, é importante lutar, buscar e não desistir nunca, porque se a gente não desiste, uma hora dá certo. Eu nunca vi, assim, quem tentasse e não desse certo, tá joia? Beijão, gente. Tchau, tchau.